Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no terceiro ano B-Noite. Na nossa aula de hoje, continuaremos a falar sobre o Enem, mais em específico como é a interpretação de texto, de que forma ele é cobrado. Lembrando que na aula passada foi colocado um slide para vocês fazerem a leitura e em seguida fazer a resolução de uma questão que caiu no Enem. Neste momento, pegue teu caderno aí, a sua caneta, faça as devidas anotações que você acha necessárias sobre a aula de hoje. Assista essa videoaula até o final e tenha responsabilidade para justificar as dificuldades que você encontra e também fazer sugestões caso você ache necessário. Então vamos lá, gente, fazer aqui um resumo da nossa aula passada. A prova do Enem, ela contém 5 questões de língua espanhola. Ela está dentro do caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias, certo? Elas são questões elaboradas com o objetivo de fazer a interpretação, fazer com que você interprete questões em língua espanhola, textos, sejam eles poemas, notícias, e assim vai. E alguma vez e outra cai uma questão que cobra aí a estrutura linguística relacionada à matemática, expressões idiomáticas e aspectos fonéticos da língua. E quando eu faço o Enem, qual é o meu objetivo? Participar de programas que me fazem ingressar na universidade. O SISU, que me dá uma bolsa completa, o ProUni, que pode me dar 50%, depende da sua pontuação, o Sisutec, para aqueles que querem mais um estudo relacionado a questões técnicas, de aprender um ofício de trabalho, e o FIES, que pode estar financiando os meus estudos durante toda a etapa que eu estiver lá. Essa aqui é um exemplo de questões que pode cair dentro da prova do Enem, veja que ele está dentro do caderno de linguagens, das questões de 91 a 135 é linguagens, mas apenas de 91 a 95 é espanhol. Veja que cai aqui um texto, que pode ser verbal e não verbal, ou os dois ao mesmo tempo. Ele vem em espanhol, aí o comandozinho da questão vem em português e as alternativas também vêm em português. Então, é mais ou menos essa estrutura. Aí, gente, eu coloquei essa questão para vocês fazerem a interpretação e justificarem qual letra vocês escolherem. Teve gente que colocou só letra B, mas não justificou o porquê. Teve gente que colocou letra A, mas justificou. Então, super válido. Então, vamos lá, gente. No Enem de 2016, apareceu para vocês uma questão. Apareceu uma questão para quem fez, que trabalha aqui a linguagem verbal, veja as palavras, a linguagem não verbal, veja o desenho da mão, dizendo basta de violência contra la mujer, ou seja, violência contra mulher. Aí que dizia assim, essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que... Vamos lá analisar, gente. A violência contra a mulher, ela ocorre de forma física, quando eu faço o quê? Quando o homem bate na mulher ou qualquer outro indivíduo bate na mulher. Isso é a violência física, agressão. Mas lembrem-se que, às vezes, antes de acontecer essa violência física, ela ocorre uma violência de forma apenas verbal, falada. Olha aqui as palavras que indicam isso, gente. Desprezo, desprezo, olha aqui no dedinho. Violação, indiferença, quando a pessoa não liga mais. Acoso sexual, assédio sexual, palavras, né? Xingamentos, insultos, olha aí. Golpes, ameaças, tudo palavras em espanhol, mas que tem aí um pouquinho a ver com o português, que dá pra gente compreender que a violência contra a mulher ocorre de forma física e também de forma verbal. Vejam também, gente, que ele traz o texto, que o texto aqui seria a imagem, né?
o cartaz na campanha com o texto em espanhol, veja que o texto está em espanhol, o enunciado está em português e as alternativas, assim como eu falei lá no início. Então, ele está perguntando, as palavras que compõem a imagem indicam que, veja que ele está se referindo a todas as imagens. Possa ser que aqui você não compreenda todas, mas vai ter algumas que vai fazer relação com o português. Então, ele diz, as palavras que compõem a imagem indicam que a violência contra a mulher está aumentando. Veja que em nenhum momento ele traz um dado, ele traz uma fala sobre isso. Então, não é a letra A. A violência contra a mulher é praticada por homens? Sim, mas também ele não traz essa informação como algo específico, como algo mais importante. A agressão à mulher é um fenômeno mundial. Mas dentro do texto, do que ele se refere, também isso não é uma informação muito relevante. A letra E, a violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico. Também, mas para o que ele está dizendo que as palavras que compõem a imagem indicam que a violência, a agressão à mulher acontece de forma física e verbal. Física porque ele está me falando da mão. Quando a mão bate, quando o homem bate na mulher, é uma agressão física. E as palavras ameaças, acoso sexual, insultos, né? Isso ele pronuncia da boca para fora. Então, a violência contra a mulher ocorre de forma física e verbal. Então, veja, pessoal, que, como já foi falado na dica, às vezes não é preciso você saber todos os detalhes, todas as palavras, o que significa, mas uma coisa vai te direcionar a respostas. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas respostas de alguns alunos, né? Vamos lá. A Larissa disse que era a letra A, mas a gente já viu que não é a letra A, é a letra B. A Larissa disse que a violência contra a mulher está aumentando. Ela justificou. Eu escolhi essa alternativa porque a violência contra a mulher está cada vez mais crescendo, está cada vez mais difícil para as mulheres, porque não sofremos só agressão, mas sim assédio. Ela, até que a justificativa dela foi boa, mas no que a questão cobra como mais objetivo é que a violência é de forma física e verbal, e não que ela venha aumentando. E a Cecília e a Paloma acertaram porque elas justificaram que as pessoas ainda têm em mente que a agressão só envolve tapas, mas a agressão é verbal. É na agressão verbal que tudo começa, vai começando com um tom elevado, xingamento, as ameaças, até acontecer a agressão física. A Paloma ainda completa dizendo que muitas sofrem agressões, mas não denunciam. Escolhi essa alternativa porque a alternativa é a realidade de muitas mulheres que sofrem agressões, mas têm medo de denunciar, pois pensa que vai acontecer algo pior. Então veja que a justificativa delas foi nesse sentido, de que acontece de forma física e de forma verbal. Na nossa aula de hoje, mais em específico, vamos aprender aqui algumas técnicas de fazer a interpretação de texto, técnicas de leitura. O que vocês precisam entender, gente? Que o foco do Enem é a interpretação de texto. Você entender qual é o principal objetivo que o autor tem ao escrever aquele texto. Não é só compreender, interpretar aquilo que está claro, mas aquilo que está nas entrelinhas, o objetivo do autor, o seu conhecimento de mundo, aquilo que você lê. Não se preocupe em saber o significado das palavras. Vocês viram aqui nessa questão que poderia ser que a gente não soubesse o que é, vamos lá, acoso sexual. Talvez sexual a gente se refere a algo que é sexual, mas o acoso poderia me confundir. Mas eu venho aqui para insultos, desprezo, violação. Isso dá para mim saber que está se referindo à violência, a um insulto. Ou seja, não precisa compreender todas as palavras, e sim a ideia, a mensagem que expressa. E, pessoal, esses textos que vêm na prova do Enem, eles podem ser um texto retirado de uma notícia, pode ser uma poesia, pode ser um anúncio, uma campanha publicitária, como a gente acabou de ver. Veja que aí são características do que pode ser cobrado nessas questões. E o que é que vocês devem levar em consideração na hora de interpretar uma questão de espanhol? Ler o título e o subtítulo. Vejam que aqui, nessa questão, a gente dá
ele basta de violência contra a mulher, já chama muita atenção. Então, vamos prestar atenção nos títulos, nos subtítulos. Verificar a fonte do texto, de onde que está vindo. Aqui a gente poderia, quando diz assim, www.saia.org.ar, o org diz que é relacionado a um órgão governamental, né? Veja a fonte de onde que vai estar vindo esse texto. Observe com atenção a imagem. Olha que a resposta da nossa questão estava onde? Na imagem, nas palavras. Confira as perguntas e as alternativas. Leia muito bem a pergunta e as alternativas para que você possa se direcionar melhor. São algumas das dicas para interpretar texto. Vamos agora aqui interpretar uma questão utilizando essas dicas que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui o título desse texto, lá do Enem de 2016. Água. A gente sabe que aqui é água, que em espanhol, que água em espanhol é água também, né? Temos aqui o texto que está em espanhol, lembre-se que é uma característica. Temos aqui a fonte de onde foi tirado. Veja aqui, Flores Farfán, Sueños Mexicanos, Artes de México. É de um livro, né? De um livro que foi tirado isso. Olha aqui a fontezinha, Ortiz. E tá me dizendo que aqui é o quê? Um poema. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que constitui, caracterizado pelo quê? Veja a pergunta em português, o texto está em espanhol e as alternativas também estão em português. São dicas. Quais são as dicas que a gente tem que seguir? Ler o título, lemos, que é água. Verificar a fonte do texto, já vimos aqui, que vem de um livro. Observe a imagem, não tem uma imagem nessa questão. Confira as perguntas e as alternativas. A conferir a pergunta, ele está me dizendo que é um poema e está perguntando o que caracteriza os aspectos do que está falando no texto. Agora vamos ler aqui, gente. Uma dica também, pessoal, leiam assim mais de uma vez para que você possa compreender. Lembrando que vocês estão lendo um texto em língua estrangeira, na qual às vezes não me é tão familiar. E eu acabo compreendendo de outra forma, interpretando. Então vamos lá, água. Vamos fazer a primeira leitura. Al soñar que un cántaro en la cabeza carreas, será éxito y triunfo lo que tú veas. Banharse en un río donde el agua escalda es agurrío de enemigos y de cuchillo en la espalda. Banharse en un río de água puerca es perder alguém cerca. Vamos ler mais uma vez? De primeiro, o que foi que vocês entenderam? Se eu estivesse lendo pela primeira vez, eu entendi que está falando do quê? De sonho. Está falando de água, está falando de um rio. Veja aqui que eu tenho palavras que me direcionam à cor. Aliás, ao sentido. Eu sei que água é água, eu sei que rio é rio, eu sei que aqui tá puerca, mas dá para eu entender que é água suja, banhar-se, do verbo banhar. Então, tem algumas palavras que eu compreendo. Posso ser que eu não compreenda todas, mas lembra-se que o principal objetivo é compreender o sentido do texto, a mensagem principal e não todas as palavras. Vamos lá mais uma vez. Al soñar que un cántaro en la cabeza carreas, será éxito y triunfo lo que tú veas. Banhar-se em um rio donde el agua escalda es agurrío de enemigos y de cuchillo en la espalda. Banhar-se em um rio de água puerca es perder alguém cerca. Alguém. Aí vamos lá mais uma vez. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que constitui caracterizado pela. Pessoal, vamos lá ao sentido desse texto. Ele é um texto da cultura popular mexicana. Veja que ele está falando que de sonhos. Ele começa dizendo, al sonhar que é um cântaro. Ao sonhar que você está carregando um jarro com água na cabeça, isso significa que você terá
triunfo e êxito. Ao banhar-se no rio, ele vai continuar, ele vai dizer que significa ataque de inimigos. Se você sonhar que está banhando em um rio de água porca, de água suja, você vai perder alguém cerca. Então, veja que o texto, ele é popular, porque é da cultura mexicana, lá tem muitos mitos, assim como em outros lugares do Brasil, do mundo. E a letra A dizia, assim: a percepção dos perigos de banhar-se em rio de águas poluídas. Ele falou que a água estava suja, mas não falou nesse sentido de água suja, de agressão contra o ambiente. Necessidade, a letra C, necessidade de resgatar-se na tradição de carregar água em cântaros. Necessidade de resgatar a tradição. Ele só falou em carregar essa água na cabeça, no jarro, né, uma única vez. Exaltação da importância da preservação da água. Aqui ele vai falar de carregar água na cabeça, ele vai falar de banhar-se em um rio, vai falar de água forte, mas em nenhum momento ele fala sobre preservação. Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Ele também vai falar que quando você sonha banhando-se num rio, né, onde a água está muito quente, significa o que? Significa ataque de inimigos. Mas, pessoal, veja que o texto ele é crença na relevância dos sonhos como premonições e conselhos. Ele foca nos sonhos e diz que esses sonhos são conselhos. Se você sonha, é uma premonição. Se você sonha carregando água em um jarro na cabeça, você terá êxito. Então, a resposta é a letra B. Veja que eu para mim conseguir responder essa questão, eu levei em consideração diversos aspectos. Então, a questão correta é a letra B. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, deixo aqui uma questão no livro de vocês, na página 158, vocês vão abrir. Vão ler o texto com o título El Día del Amor, no a la violência contra a mulher. Vocês vão ler o texto lá na página 158 e vão responder cada uma dessas questões. Qual é o título, qual o assunto, qual a fonte e responder a questão. Qual a alternativa correta e justificar mais uma vez por que a resposta que você está marcando é a correta. Tipo nesse sentido que eu falei. Por que você marcou a letra B? Porque a letra B diz que no texto se refere aos sonhos, que fala no sentido que sonhos são conselhos, premonições e assim vai. Vocês têm até o dia 24, né, para estar mandando essa atividade. Vocês vão copiar a resposta no caderno e me enviar, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção e hasta luego.